Marco Vinícius Pereira de Carvalho, impugnante Júlio César Martins Casarim e impugnado noticiado Luiz Inácio Lula da Silva. Pois não, ministro Luiz Roberto, Vossa Excelência está com a palavra para o relatório. Senhora Presidente, por favor. Pois não. Posso articular uma questão de ordem sobre o julgamento? Pelo que entendi, ao momento em que Vossa Excelência pregou os processos, serão julgados todos os casos de impugnação para decisão única, é isso? Isso. Isso não é uma questão de ordem, né? Não, a questão de ordem é só para consignar que a defesa entende que os processos não estão prontos para julgamento, apresentamos a defesa e as outras partes não apresentaram manifestação ainda. Conforme precedentes dessa Casa, nesta linha, só há um resultado válido, é o indeferimento do registro da candidatura Lula. Se houver o deferimento, ele é nulo, porque as partes não falaram sobre a nossa defesa, conforme precedente desta Casa, inclusive no caso julgado antes de Geraldo Alckmin. É esta a questão de ordem. Não acho que deva ser um prazo de 5 dias, nem de 3, pode ser um prazo até de 48 horas, mas a gente termina o rito e o direito tem seu tempo e seus ritos, como diz Vossa Excelência. Pois não, doutor Fernando, né? Doutor Luiz Fernando, na verdade não seria propriamente uma questão de ordem, né? Porque nós é que formulamos a questão de ordem, mas seria pela ordem, Vossa Excelência faz ao colegiado essa ponderação. Ministro Luiz Roberto, Vossa Excelência trouxe o processo desta forma, né? E eu, atendendo ao pedido de Vossa Excelência, como não poderia deixar de fazer, o relator é que ordena, né, o processo e faz os encaminhamentos devidos, eu incluí o feito em pauta conforme solicitado por Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Eu vou fazer o relatório, depois ouvirei todas as sustentações e depois enfrentaremos as questões que sejam suscitadas pelos ilustres advogados. Eu gostaria de deixar claro que, desde o início do processo eleitoral, eu estabeleci como critério pessoal, e penso que os demais ministros, de uma maneira geral, também o fizeram, a definição dos registros de candidatura até a data de hoje, até o momento anterior ao início do horário eleitoral gratuito. E, de fato, dos meus processos, já foram apreciados os casos do PSTU, do PV e Rede e do Partido da Democracia Cristã. E pelos demais ministros já foram apreciados os pedidos de registro da coligação Vamos Sem Medo de Mudar o Brasil, Partido Novo, Patriota Nacional, Coligação Brasil Soberano, Coligação Mudança de Verdade, Partido Pátria Livre, Partido Coligação Essa é a Solução, Coligação para Unir o Brasil, e ficou pendente de apreciação um único caso, que foi o caso da coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, pela circunstância de que, precisamente nesta semana, houve a troca de relator, em que saiu do tribunal, por expiração do prazo, o ministro Napoleão Maia, e entrou o eminente ministro Og Fernandes, e, portanto, não houve condições processuais em razão da troca, neste único caso, de definição de todos os registros de candidato até o momento anterior ao início do horário gratuito de propaganda na televisão. Portanto, o critério que eu adotei e que a generalidade dos ministros adotou foi o de ter esta matéria definida até o início da campanha no horário eleitoral gratuito. Critério que adotei em relação a todos os pedidos que me chegaram às mãos.
Este aqui, específico, presidente, é um requerimento de registro de candidatura apresentado em 15 de agosto de 2018 pela coligação O Povo Feliz de Novo, integrada pelo Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do Brasil e Partido Republicano da Ordem Social, nos termos da resolução do TSE 23.548 de 2017, na qual requer o registro da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo de presidente da República, nas eleições de 2018. O requerimento foi acompanhado pelo formulário DRAP, que nós já apreciamos anteriormente, e considerando a indivisibilidade da chapa majoritária, o presente pedido é associado ao requerimento do registro de candidatura de Fernando Haddad à vice-presidência, que nós também decidimos há alguns minutos atrás. Em petição de 15 de agosto, portanto, no mesmo dia do registro da candidatura, o requerente suscitou dúvida quanto à distribuição dos processos de registro de candidatura a mim, alegando suposta prevenção do ministro Admar Gonzaga, em razão da prévia distribuição a ele de 2 impugnações ao registro de candidatura do requerente. Nesse contexto, em 16 de agosto de 2018, submeti os referidos processos à presidência do tribunal, ministra Rosa Weber, a quem compete dirimir dúvida quanto à distribuição. Sua Excelência, no mesmo dia, proferiu decisão em que manteve os autos sob minha relatoria, por entender que nos processos de registro de candidatura, a prevenção se dá para o relator do respectivo DRAP, o qual constitui o processo principal nos termos da legislação. Em 17 de agosto de 2018, foi publicado o edital contendo os pedidos de registro, nos termos das normas aplicáveis. O prazo legal de 5 dias, previsto no artigo 3º da Lei Complementar 64 e na resolução do TSE, decorreu em 22 de agosto de 2018, com a apresentação de diversas impugnações e notícias de inelegibilidade. Em síntese, todas essas impugnações e notícias apontam que o requerente foi condenado criminalmente pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos da apelação, que se identifica pelos crimes de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, e lavagem de dinheiro. Como consequência, alegam as diferentes impugnações que o requerente estaria inelegível em razão da incidência da causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha E, itens 1 e 6 da Lei Complementar 64, que é de 1990, que é a Lei das Inelegibilidades, com a redação dada pela Lei Complementar número 135 de 2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa, que estabelece, 2 pontos, artigo 1º, são inelegíveis, 1, para qualquer cargo, e os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, pelos crimes 1. Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. 6. De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Fecho aspas, esse era o teor dos dispositivos legais mencionados nas diferentes impugnações. Mais especificamente, foram apresentadas as seguintes impugnações, notícias de inelegibilidade e petições a respeito da possível incidência de causa de inelegibilidade sobre o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, e aqui eu identifico as múltiplas impugnações pela Procuradoria-Geral Eleitoral,
por Alexandre Frota de Andrade, candidato a deputado federal pelo Partido Social Liberal, por Kim Patroca Kataguiri, candidato a deputado federal pelo Partido Democratas, pela coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos, integrada pelo PSL e pelo PRTB, e também por Jair Messias Bolsonaro, candidato ao cargo de presidente da República, pelo Partido Novo e pelos cidadãos Hernani Copper, Pedro Geraldo Cancian Lagomarcino Gomes, também candidato a deputado estadual pelo Partido Novo, Marcos Aurélio Pasqualin, que se dizia candidato a deputado federal pelo POD, por Wellington Corsino do Nascimento, candidato a deputado federal pelo Partido Democratas, por Marco Vinícius Pereira de Carvalho, candidato a suplente de senador pelo Partido Social Liberal, e Júlio César Martins Casarim, candidato a deputado pelo Partido Social Liberal. Além dessas 10 impugnações, houve diversas notícias de inelegibilidade e 2 ações de impugnação de mandato eletivo. Em 23 de agosto de 2018, foi publicada a intimação do requerente para, no prazo de 7 dias, apresentar contestação às impugnações ao pedido de registro de candidatura e se manifestar quanto às notícias de inelegibilidade apresentadas. Portanto, houve o prazo de 5 dias do edital para a apresentação das impugnações, seguido do prazo de 7 dias para a apresentação da contestação pelo impugnado. Em relação às notícias de inelegibilidade, a Procuradoria-Geral Eleitoral apresentou pareceres nos quais apontou que em todas elas se noticia o mesmo fato que fundamenta a impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral, qual seja a condenação criminal do candidato. Desse modo, a Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo reconhecimento da causa de inelegibilidade noticiada. Em 30 de agosto de 2018, o último dia do prazo, foi ontem, o impugnado apresentou contestação. Preliminarmente, aduziu 1. Ilegitimidade ativa de alguns dos impugnantes. 2. Ausência de legitimidade e inadequação da via eleita em relação às ações de impugnação de mandato eletivo propostas pela Associação dos Advogados e Estagiários do Rio de Janeiro e a necessidade de intimação de Fernando Aguiar dos Santos e Marcelo Feliz Artilheiro para comprovação, aspas, do pleno gozo dos direitos políticos, fecho aspas. Quanto ao pedido de tutela de evidência, sustenta que não estão presentes os requisitos para sua concessão, especialmente tendo em vista que a decisão do Comitê da ONU teria afastado a evidência exigida, além de destacar que esse tipo de tutela não tem sido admitida em sede de impugnação de registro à candidatura. No mérito, a alegação central da defesa é a de que a medida cautelar emitida pelo Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas em 17 de agosto de 2018 teria provocado a suspensão da inelegibilidade advinda da decisão condenatória proferida por órgão colegiado, constituindo fato superveniente suficiente a afastar qualquer óbice à candidatura do requerente. E nessa linha de argumentação, desenvolvida nos pareceres elaborados pelos eminentes professores Marcelo Peregrino Ferreira e Eurídice Messaroba e por André Ramos Tavares, a decisão do Comitê de Direitos Humanos equivaleria à decisão do artigo 26 da Lei Complementar 64 de 1980, que teria o condão de suspender cautelarmente a inelegibilidade. Segundo narra ainda a defesa, em junho de 2016,
o candidato formalizou representação individual perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU, alegando que a condução da ação penal contra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva violava os artigos 9º, 14, itens 1 e 2 e 17 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que referirei doravante apenas como pacto. Relata a defesa que o Estado brasileiro foi formalmente comunicado dessa representação e, em janeiro de 2017, apresentou a sua manifestação. Na sequência, em maio e outubro de 2017, o Estado brasileiro apresentou novas manifestações para rechaçar alguns pontos e atualizar o desenrolar do feito criminal. Aduz ainda a defesa que em setembro de 2017 e em abril de 2018, o Estado brasileiro enviou ao Comitê, aspas, observações adicionais, fecho aspas. Ainda em abril de 2018, o requerente, pela primeira vez, apresentou requerimento de medida de urgência, invocando o direito de ser candidato ao cargo de presidente da República nas eleições de 2018, requerimento que foi indeferido pelo Comitê em 22 de maio de 2018. Em 22 de julho de 2018, considerando a proximidade do pleito eleitoral, o requerente ingressou com um novo pedido de tutela de urgência, deferido pelo Comitê em 17 de agosto de 2018. O impugnado alega, em síntese, que a medida cautelar proferida pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU possui força vinculante, entre outros, pelos seguintes fundamentos. 1. O protocolo facultativo ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos foi ratificado na ordem internacional e aprovado por meio de decreto legislativo na ordem interna, sendo irrelevante a ausência de publicação de decreto presidencial para se atribuir força vinculante ao tratado internacional. 2. Eu estou sendo, presidente, tão analítico quanto possível na descrição das teses da defesa, inclusive pelo pouco tempo que todos os colegas tiveram para apreciar essa matéria. 2. Segundo o argumento apresentado pela defesa, o Estado brasileiro, embora tenha se manifestado no sentido de que o protocolo facultativo não está em vigor na ordem interna, reconheceu expressamente que isso não afeta a sua validade no plano internacional. 3. Cabe, diz ainda a defesa, apenas ao Comitê da ONU e não à Justiça Eleitoral analisar se estão presentes os requisitos procedimentais para o recebimento da comunicação individual, podendo o Estado alegar o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade junto ao próprio comitê. 4. Argumento da defesa. Cumpre a Justiça Eleitoral dar cumprimento à decisão proveniente de outros órgãos de jurisdição que repercutam em situação de inelegibilidade, em razão da incidência da súmula número 41 do TSE. 5º argumento da defesa. As medidas cautelares emitidas pelo Comitê são de cumprimento obrigatório por força do princípio pacta sunt servanda e da obrigação dos Estados em agir de boa fé no âmbito internacional. 6. Nem mesmo a suposta incompatibilidade com a lei da ficha limpa poderia justificar a negativa de eficácia à decisão do Comitê da ONU, diante do status supralegal do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O impugnado apresentou ainda um conjunto de teses subsidiárias que, em relação às demais causas de pedir, apresentadas nos pedidos de impugnação, causas além dessa da existência de condenação criminal por órgão colegiado, o impugnado aduziu que elas são totalmente improcedentes.
Quanto à necessidade de alegações finais e manifestação do Ministério Público, argumenta o impugnado que o caráter sumário das ações eleitorais não pode significar mitigação ao direito à ampla defesa e ao contraditório. Por esse motivo, defende que, apesar de não ser necessária a produção de prova, é preciso que seja aberto prazo para que os impugnantes possam se manifestar sobre os argumentos da defesa, em especial a recomendação do Comitê da ONU, e para que a Procuradoria-Geral Eleitoral possa emitir parecer definitivo. Sustentam que se aplicam ao processo eleitoral os artigos 9º e 10º do CPC, que evitam a decisão surpresa. Ao final, pede em síntese o impugnado: 1. A abertura de vistas às partes contrárias para se manifestarem acerca das teses impeditivas e extintivas suscitadas, além da documentação acostada e das preliminares de mérito arguídas, ainda que em sede de alegações finais. 2. O indeferimento de todos os pedidos de provas requeridos pelos impugnantes, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. 3. Abertura de prazo para alegações finais e, após, vistas à Procuradoria-Geral Eleitoral para manifestação. 4. Rejeição da tutela de evidência requerida. 5. A extinção das impugnações sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade ativa dos impugnantes. 6. O não recebimento das notícias de inelegibilidade, números tais e tais, em razão da ausência de comprovação de requisito essencial. 7. O não recebimento das ações de impugnação de mandato eletivo por inadequação da via eleita e ilegitimidade ativa. 8. Sejam julgadas improcedentes as impugnações que restarem conhecidas, bem como as notícias de inelegibilidade que restarem recebidas, e seja deferido o pedido de registro de candidatura formulado. E 9. Sucessivamente sejam suspensos os presentes autos até que formulados e apreciados os pedidos sumários de suspensão de inelegibilidade no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. A Seção de Gerenciamento de Dados Partidários emitiu informação na qual aponta que foram atendidos os requisitos da resolução do TSE, tendo em vista que só são exigidas certidões criminais do domicílio do candidato, mas anota que há impugnações e notícias de inelegibilidade no processo. Por fim, presidente, a Procuradoria-Geral Eleitoral apresentou parecer final, manifestando-se no sentido do 1. Julgamento antecipado do mérito, uma vez que é desnecessária qualquer dilação probatória e a apresentação de alegações finais. 2. Reconhecimento da ilegitimidade dos impugnantes Kim Patroca Cataguiri, Alexandre Frota de Andrade, Pedro Geraldo Cancian Lagomarcino Gomes, Wellington Corsino do Nascimento, Marcos Aurélio Paqualim, Marco Vinícius Pereira de Carvalho e Júlio César Martins Casarim, por não pertencerem à mesma circunscrição eleitoral do impugnado. 3. Ainda na manifestação da Procuradoria-Geral Eleitoral, reconhecimento da inelegibilidade do requerente, em razão da condenação criminal por órgão colegiado. 4. Acolhimento do pedido de tutela de evidência formulado pelo Partido Novo, ou ainda da tutela de urgência, diante do perigo de prejuízo ao erário em razão dos valores que serão gastos na campanha de candidato inelegível. E, como consequência, requereu à Procuradoria a devolução ao Tribunal Superior Eleitoral dos recursos destinados ao financiamento da campanha do candidato impugnado e 2. A notificação do partido para proceder à substituição do candidato. 3. A vedação da prática de atos de campanha, fixando-se multa para a hipótese de descumprimento. 4. A vedação do uso do tempo no rádio e na televisão para a campanha eleitoral presidencial até a substituição do candidato impugnado. E 5. A retirada do nome do candidato da programação da urna. Em 30 de agosto
de 2018, os autos vieram-me conclusos, presidente. A noite foi longa para mim e para a minha equipe, para cumprirmos o prazo que nos havíamos imposto de deliberar sobre todas as candidaturas até a data de hoje, e este é o relatório, presidente. Obrigada, ministro Luiz Roberto. Há 3 impugnantes com pedido de sustentação oral. O Partido Novo e outro, é uma das impugnações. A impugnação da coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e o Ministério Público Eleitoral como impugnantes. Como o Ministério Público Eleitoral tem prazo garantido de 10 minutos, nos termos do artigo 46 da Resolução 23.548 desta Casa, Resolução de 2017, eu vou assegurar o prazo de 10 minutos à Procuradora-Geral Eleitoral e aos 2 outros impugnantes vou dobrar o prazo e dividir entre os 2. Então, cada um terá 10 minutos para a manifestação. E vou assegurar, pela paridade e considerado precedente, representado... Qual é o número do processo? Acórdão publicado no Diário de Justiça, né? Recurso especial eleitoral 15.105 do Amazonas, julgado em 17 de 12 de 2014, a igualdade de prazo. Então, para o impugnado, eu vou assegurar também os 30 minutos, são 2 procuradores, 15 minutos para cada um deles. Pois não, doutora? Presidente, com todo respeito, o Partido Novo gostaria de observar que, diante da omissão do Estatuto do Regimento do TSE, dever-se aplicar, como se aplica em todos os outros casos aqui do Tribunal, exceto esse único de Coari, o artigo 132, que dobra o prazo e divide. Senão, a partir de hoje, todos os recursos desse tribunal que tiverem mais de uma impugnação e só um recorrido terá prazo equiparado. Então, haverá caso de 40 minutos de sustentação oral. É por isso que o regimento do Supremo prevê no artigo 132. Me desculpe, muito obrigada. Pois não, doutora. Diante da impugnação, colho os votos, como vota o ministro Luiz Roberto. Parece-me que a proposta da doutora seria que se assegurasse só quantos minutos para o impugnado? 10 ou 20? 20 minutos. 20 minutos, não 30. Do artigo 132 do Supremo. Dobra e divide por 2. Qual é a proposta de Vossa Excelência? 30 minutos, assegurar o mesmo tempo que eu estou assegurando para os impugnados, para os impugnantes com base num precedente desta Casa. Sem querer criar um precedente novo em eventual violação a entendimentos anteriores, eu acho que as circunstâncias desse caso justificam o encaminhamento na forma que Vossa Excelência propõe, de modo que eu estou acompanhando Vossa Excelência. Ministro Fachin. Também acompanho Vossa Excelência. Ministro Jorge Mussi. Estou acompanhando Vossa Excelência. Ministro Og Fernandes. Acompanho Vossa Excelência. Ministro Admar. Acompanho Vossa Excelência. Ministro Tarcísio. De acordo, presidente. Senhora presidente, Pois não. com todo o respeito, já que foi encaminhada a questão de ordem formulada pela doutora Marilda, eu gostaria muito que a minha questão de ordem fosse encaminhada também em relação à suspensão do julgamento para a intimação dos impugnantes. Agradeço a atenção de Vossa Excelência. A questão é enfrentada no voto do relator, presidente. Ela precede, na opinião da defesa. Obrigada, doutor Luiz Fernando, mas a questão vai ser apreciada de forma específica, né, ministro Luiz Roberto? Pois não, doutora Marilda. Começamos com a senhora, pelos impugnantes Partido Novo e outro. Prazo é de 10 minutos. Excelentíssimo senhor ministro relator, ministra presidente, procuradora-geral eleitoral, demais ministros, o Partido Novo começa a sua sustentação abrindo mão do seu prazo de impugnação à contestação, como se trata de uma questão exclusivamente de direitos, não prejudica eventual recurso, caso o registro seja deferido. E o faz porque a busca do Partido Novo é pela estabilização desse processo eleitoral. O impugnante não acredita que a nossa Constituição
permite que a estabilidade do processo eleitoral fique à mercê do voluntarismo de um único candidato. E o primeiro argumento que sustenta nesse sentido prejudica os demais, que é a aplicação do artigo 77, parágrafo 4º da Constituição. Na compreensão do impugnante, é a data do registro de candidatura que marca a aferição das condições de elegibilidade e das inelegibilidades dos candidatos a presidente da República. E por que a condição do presidente da República é diferente, o afasta dos precedentes dessa corte, de prefeitos, de vereadores e de governadores? Por uma questão que não é simples. O presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo. É por isso que a Constituição, lá no artigo 77, parágrafo 4º, trata dos casos em que impedimentos legais, morte e desistência fazem com que uma surpresa acometa a eleição presidencial. A eleição não se esqueceu disso e não tratou disso só para o segundo turno. Ela tratou para o segundo turno porque o segundo turno precisava de um mecanismo de solução, que era chamar quem tem mais votos no primeiro turno. Mas veja que o parágrafo 4º diz que impedimentos legais, morte e desistência que antecedam a votação do segundo turno. Não é possível que um candidato que tenha um impedimento legal anterior ao registro de candidatura participe do processo eleitoral. Aliás, a Constituição não cogita esta possibilidade. Ela trata essa possibilidade como algo que nunca acontecerá. Que um candidato que ou morreu, ou que desistiu, ou que tem um impedimento legal, chegará ao dia da eleição e poderá ser eleito. Caso fosse aplicado o entendimento que o candidato pretende, que é a aplicação de um fato superveniente, uma eventual suspensão da sua inelegibilidade até a data das eleições, ou até a data da diplomação, que seria pior, nós teríamos a possibilidade de um candidato com impedimento participar do processo eleitoral, que é exatamente o que a Constituição não permite no artigo 77, parágrafo 4º. E por que o faz? Porque o nosso sistema é presidencialista e a eleição do chefe de Estado e chefe de governo, ela não se submete ao voto de desconfiança do parlamento. E, portanto, as nossas eleições precisam ser estáveis e não sujeita ao voluntarismo de um candidato, que ajuiza o seu pedido de suspensão de inelegibilidade quando quer, que não ajuiza se não quer, que vai ao órgão que pretende, ou que substitui a sua candidatura sem sequer fazer pedido nenhum, que sustenta desde o início que seria possível. Caso essa corte, portanto, compreenda que a data de aferição do registro, de condições de elegibilidade e inelegibilidade é a data do registro, todos os demais argumentos estão prejudicados, porque no dia do registro de candidatura, o candidato possuía uma inelegibilidade flagrante, que era a condenação criminal por órgão colegiado, numa das hipóteses da linha E, 1 a 10. Mas não é só. Vamos imaginar que essa hipótese e esse fundamento seja superado. O que o candidato argumenta? Que ele poderia, então, após o registro, levantar uma liminar, conseguir uma liminar que suspendesse a sua inelegibilidade. E essa liminar, ela aconteceu não nos órgãos do Brasil. E por que não, ele diz? Porque o TRF4 teria atrapalhado. Ele teria demorado muito no julgamento dos processos e não teria remetido os autos para o STJ, para o STF. Isso, contudo, não é o que a gente vê lá no processo criminal, no evento 326. Quando o TRF4 vai remeter cópias dos autos para o STJ e para o STF, mas o candidato recorre da remessa dos autos para o STJ e para o STF e diz, não, eu não quero que remeta os autos. E aí, então, o TRF, ele reconsidera essa decisão de remessa e o faz considerando o seguinte, tudo bem, vou respeitar o princípio dispositivo, o direito é seu, você vai ao STJ e ao STF fazer a sua postulação. E o candidato diz, eu não vou porque isso prejudica o meu direito, porque eu vou antecipar o julgamento. Bem-vindo ao mundo da isonomia, que ele tanto sustenta. Na condição de presidente da República, de chefe de Estado e chefe de governo, ele está numa situação diferente dos demais. É por isso que a Constituição o trata de forma diferente. Mas já que ele quer aplicar o 16A e o artigo 10, parágrafo 11, o artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504, que então se coloque na posição de todos os outros candidatos e faça a postulação de efeito suspensivo, já que se sente tão injustiçado. Mas essa postulação não veio. O que apareceu como sustentação para o 16A, para
para o 26C da Lei Complementar 6490? Uma liminar, uma suposta liminar do Comitê da ONU. E o candidato defende que essa decisão teria efeito vinculante suficiente para atender os termos da Lei Complementar 6490. Não é uma única razão pela qual o candidato defende essa eficácia vinculante, mas também não é uma só razão pela qual o Partido Novo defende que essa decisão não se aplica a esse caso, ainda que ela tenha efeito vinculante no âmbito interno do Brasil. E por quê? Em primeiro lugar, nada mais irônico do que o presidente que não promulgou o protocolo facultativo de proteção dos direitos humanos precisar dessa promulgação. E foi exatamente o candidato, quando presidente da República, que não promulgou o protocolo facultativo para justamente exercer o seu direito individual de recorrer aos comitês de direitos humanos. E compreende a impugnante que a doutrina, de fato, que sustenta a aplicação imediata desses protocolos, ainda que não haja promulgação, com fundamento no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Mas acontece que, até então, não é essa a jurisprudência do Supremo, num famoso precedente já tão citado do ministro Celso de Mello, que exige a promulgação para a eficácia interna dos acordos internacionais. Isso não quer dizer que ele não tem eficácia, que ele não vale a nada. Ele vale no âmbito internacional, mas no âmbito interno não. E por quê? Porque o presidente da República não pode ser submetido a uma norma que vai derrogar inúmeras regras do ordenamento jurídico sem que isso passe por ele. Demora a tramitação do decreto legislativo. Desde a assinatura do pacto até essa tramitação, o presidente da República muda. E ele vai se sujeitar à alteração de toda a ordem jurídica sem que isso tenha passado por ele. Tudo bem que o faça por emenda constitucional, como também se autoriza para pactos de direitos humanos, o que não foi o caso. Mas, muito bem, vamos partir do pressuposto de que esse protocolo ele é válido mesmo no âmbito interno e, independentemente da promulgação, ainda assim, ele não suspende a inelegibilidade do candidato. E por quê? Porque esta decisão, em primeiro lugar, está muito longe de atender os termos do artigo 26C da Lei Complementar 6490. Seria preciso ignorar o artigo 26C, que exige decisão do órgão colegiado responsável para julgar o recurso do candidato. E o Comitê de Direitos Humanos da ONU, por mais respeito que mereça, não é um órgão colegiado com competência para julgar o recurso do candidato, seu recurso criminal. Mas não é só isso. O órgão, ele próprio reconhece que ele tem uma competência opinativa, e isso está expressamente consignado no artigo 92 do seu regulamento, que diz que ele vai comunicar ao Estado a sua opinião sobre isso. O professor Celso Laffer muito bem esclarece que a competência do órgão é exclusivamente opinativa, é um conjunto de peritos que avaliam a possibilidade de haver violação dos direitos humanos. E o próprio órgão reconhece que essa violação não aconteceu ainda. O que ele propõe é que o Brasil avalie o caso concreto para que essa violação não ocorra. Vejam bem, é exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje, avaliando a situação do candidato para que não haja violação aos seus direitos humanos. Por que isso acontece? Porque esse órgão, ele nem sequer tem a competência para fazer essa avaliação, porque os recursos no Brasil não acabaram. Pelo artigo 2º do 2º protocolo, caso sejam válidos, os recursos no Brasil precisam ter se encerrado e, portanto, ele não pode ter eficácia vinculante para o nosso sistema. Mas, ainda que nós ultrapassássemos isso e fôssemos aplicar o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos ou a Convenção Americana de Direitos de Proteção aos Direitos Humanos, ainda assim ele não teria razão. É preciso observar que o único caso em que os pactos internacionais eles acolhem a inelegibilidade como válida é o caso de condenação criminal. E eu concluo, presidente, a discussão que se faz aqui é se essa condenação é transitada em julgado ou não, o que a Corte de Direitos Humanos não exige. Com todo respeito ao candidato e a vossas excelências, livre no Brasil tem que ser escolha do eleitor.
Mas essa liberdade só será real quando, de uma vez por todas, a gente eliminar a profissionalização da história mal contada. E é exatamente o que acontece aqui. É por essas razões que o Partido Novo pede o indeferimento do registro de candidatura. Muito obrigada. Obrigada, doutora Marilda. Concedo a palavra ao doutor Tiago Aires, também pelo prazo de 10 minutos, que falará pela impugnante coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssima senhora procuradora-geral eleitoral, excelentíssimos senhores ministros, senhor relator. Aqui não se discutirá a dimensão política de quem quer que seja. Aqui não se fará juízo de valor com relação a qualquer pessoa. Aqui e daqui somente se fará uma única pergunta: o quanto levamos a sério a nossa Constituição? O ministro, poeta Carlos Aires Brito, em sua teoria da Constituição, narra uma conversa que teve com o seu filho. E o mesmo perguntava: papai, Deus pode tudo? Ao que o ministro de pronto respondeu: sim, meu filho, Deus pode tudo. E na sequência reformulou a sua resposta: aliás, Deus pode tudo, menos deixar de tudo poder. E a partir daí ele moldou a sua teoria do poder constituinte originário e também na linha de Conrad Hess da própria força normativa da Constituição. A Constituição Federal fez uma opção clara pela preservação da moralidade no exercício dos mandatos, considerada a vida pregressa dos candidatos. Daí porque, senhores julgadores, que não há possibilidade alguma de deferimento do pedido de registro de candidatura do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, haja vista que o mesmo não consegue superar a causa da inelegibilidade consistente na condenação por crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mantida esta condenação da 13ª Vara Federal pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Vejam, senhores julgadores, que não há mesmo que se falar que teria havido violação à noção do princípio da presunção de inocência. Aqui nós estamos claramente diante de um caso de ponderação de princípios. E isso já foi profundamente discutido por ocasião da ação direta de inconstitucionalidade 4578, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei Complementar 135 de 2010, que alterou a Lei Complementar 64/90. Vejam que essa Lei Complementar 64/90, ela concretiza valores constitucionais relevantíssimos. E não há como, bem destacou o ministro Tarcísio, se interpretar o direito em tiras. Aqui não é de se discutir se tem maior peso o princípio da presunção de inocência ou a da preservação da moralidade no exercício do mandato, mas sim qual deve prevalecer no caso concreto. Vejam que é tão cristalina esta ideia que, fundamentalmente, o argumento maior que apresenta o impugnado é quanto a uma manifestação intermeasure do Comitê de Direitos Humanos da ONU, em que se deseja, a partir dessa manifestação, que se realize uma fissura em todo o sistema constitucional e, mais do que isso, no próprio processo eleitoral. Como se fosse possível etiquetar toda a jurisprudência deste tribunal na prateleira de Bauman como uma jurisprudência líquida. Evidentemente que isso não é possível, senhores julgadores. Este tribunal defende a jurisprudência desta corte. Não é possível que o impugnado deseje que o tribunal pare para formular uma solução tópica e praticamente exclusiva para a sua pretensão. É evidente que aqui se respeita as manifestações dos órgãos internacionais, mas não é possível que se imagine que estes órgãos devam governar, plasmar
o comportamento dos nossos agentes interpretativos, dos nossos tribunais? É exatamente o contrário. Cabe ao nosso ordenamento jurídico, a vossas excelências, aferir o desenho conforme o nosso direito interno àquelas manifestações internacionais. Sem falar que, como lembrado desta tribuna pela colega Marilda, não houve a promulgação do decreto presidencial no que diz respeito a esse protocolo facultativo ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Daí porque não tem validade e não está apto a produzir os efeitos, não ao menos no ambiente interno, mas sim no ambiente internacional, por evidente. Senhores julgadores, nós vivemos em uma democracia já com algum grau de maturidade. E eu posso dizer, ministro Luiz Roberto Barroso, que nesse cenário nós podemos muito, todos nós podemos muito. Diria até, podemos tudo. Contudo, esse muito e esse tudo jamais poderão significar a contrariedade da própria Constituição. É da jornada de todo ser humano administrar os nãos da vida. Não basta desejar algo muito. É fundamental que esse querer coincida com os nossos valores e com a rigidez constitucional. Por mais que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deseje ser candidato a presidente da República, a Constituição não pensa, não admite tal pretensão. Daí porque, senhores julgadores, é que se requer seja julgada procedente esta impugnação com consequente indeferimento do pedido de registro de candidatura do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Pela atenção, muito obrigado. Obrigada, doutor Tiago. Passo a palavra para a eminente doutora Raquel Dodge. Excelsa Corte, cumprimento novamente Vossas Excelências e os presentes. O Ministério Público Eleitoral comparece a essa Corte reiterando a impugnação que fez ao pedido de candidatura e os pareceres que deu no processo. Nesta oportunidade, dividirei minha manifestação oral em 3 tópicos, procurando realçar alguns dos aspectos já trazidos aos autos. O primeiro tópico diz respeito aos limites da competência dessa Corte. O segundo, qual é a lei vigente e aplicável a este caso concreto. E no terceiro tópico, se foi observado o devido processo legal. A Justiça Eleitoral, esse é o primeiro tópico, enfeixa 3 funções simultâneas. Ela administra as eleições, julga as lides eleitorais e regulamenta as eleições. Enquanto administradora das eleições, é na Justiça Eleitoral que é feito o registro dos candidatos para as eleições. Quando nesse registro há uma lide eleitoral, a exemplo de uma ação de impugnação de registro de candidatura, é na Justiça Eleitoral que se solve esta lide. O candidato pode ou não ser registrado. Todavia, a diminuta e célere fase de registro de candidatura não reabre a revisão integral pela Justiça Eleitoral de decisões tomadas em outras instâncias do Poder Judiciário, causadoras, por exemplo, de inelegibilidade. A lide eleitoral de registro diz respeito a se estão ou não atendidas as condições de elegibilidade e ausentes causas de inelegibilidade. Nada mais. Essas condições e causas são, na sua maior parte, externas à Justiça Eleitoral. Assim, descabe à Justiça Eleitoral revê-las e rejulgá-las. A Justiça Eleitoral lida com as consequências da inelegibilidade, não controla os fatos que produziram a perda da capacidade eleitoral passiva. Ou seja, o que o Tribunal Superior Eleitoral é chamado principalmente a fazer hoje é apreciar se o candidato que teve seu registro impugnado atende ou não os requisitos legais para uma candidatura factível e viável. Como se pode apreciar nos autos das impugnações, a resposta é não. O candidato tem condenação criminal por órgão colegiado e a candidatura esbarra, portanto, na lei de inelegibilidades. Como o candidato
inelegível, contesta as impugnações feitas? Qual o fundamento em que ele sustenta a sua elegibilidade? Há uma contestação bastante extensa, mas todo o conteúdo de defesa orbita ao redor da existência de um provimento a seu favor, oriundo do Comitê de Direitos Humanos, que no Sistema Internacional de Direitos Humanos zela pela observância do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que o instituiu. E aqui o segundo tópico desta manifestação oral. Esta norma, este pacto, é aplicável por esta Corte, é lei vigente e, portanto, invocável para amparar o pedido de registro? E a resposta é também negativa, por duas razões. Em primeiro lugar, em decorrência de vetusta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e aqui invoco por todas o precedente no agravo regimental em carta rogatória 8279, de 17 de junho de 1998, no qual havia um pedido da República da Argentina para fazer um exequatur, cumprir uma decisão no Brasil. O ministro Celso de Mello, relator deste pedido, sustentou que a decisão na qual ele se amparava era um tratado internacional que não havia sido internalizado como lei doméstica. E para que isso ocorresse, disse o ministro Celso de Mello, a recepção dos tratados internacionais em geral e dos acordos celebrados pelo Brasil depende, para efeito de sua ulterior execução no plano interno, de uma sucessão causal e ordenada de atos revestidos de caráter político-jurídico, assim definidos. Em primeiro lugar, deve haver a aprovação pelo Congresso Nacional, mediante decreto legislativo de tais convenções. Em segundo lugar, esse ato deve ser ratificado pelo chefe de Estado, mediante depósito do respectivo instrumento. Em terceiro lugar, deve haver a promulgação de tais acordos ou tratados pelo presidente da República mediante decreto, em ordem de viabilizar a produção dos seguintes efeitos básicos essenciais à sua vigência doméstica. Primeiro, publicação oficial do texto do tratado. Segundo, executoriedade do ato de direito internacional público, que passa então, e somente então, diz o ministro Celso de Mello, a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno, e cita precedentes anteriores a este julgamento. Invocou também o ministro Celso de Mello, nesse acórdão, doutrina do ilustre ministro Francisco Rezec, que naquela ocasião era o juiz da Corte Internacional de Justiça, em Haia, e autor do Direito dos Tratados, no qual, em 1984, portanto, há bastante tempo, ressaltava a imprescindibilidade da promulgação e da publicação por ordem presidencial dos tratados celebrados pelo Brasil, sob pena de absoluta ineficácia jurídica desses atos internacionais no plano doméstico. Ocorre que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, invocado pela defesa, não foi promulgado no Brasil e, portanto, não é lei doméstica invocável numa Corte de Justiça. O Ministério Público, no entanto, poderia nem contestar esse argumento e bastaria para nós referirmos à seguinte circunstância. Foi justamente a defesa de direitos humanos que motivou a edição da Lei Complementar 135, que é a Lei da Ficha Limpa, que alterou a Lei Complementar 64. Ficou ali estabelecido que são inelegíveis os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena por crimes lá enumerados. Essa lei foi fruto de iniciativa popular, sendo o resultado de uma ampla mobilização da sociedade civil, foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A proteção ao direito à boa governança foi já enfatizada no mesmo Conselho de Direitos Humanos e no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos,
que apontaram, por exemplo, o vínculo entre corrupção e violações de direitos humanos. Em discurso de março de 2013, a alta comissária para os Direitos Humanos da ONU, Navi Pillay, destacou que corrupção mata. No âmbito do Conselho de Direitos Humanos, foram aprovadas as resoluções 68 e a resolução número 7, sobre o papel da boa governança na proteção e promoção de direitos humanos, bem como a resolução número 23, sobre o impacto negativo da corrupção no gozo dos direitos humanos. Também cabe mencionar a Carta Democrática Interamericana da Organização dos Estados Americanos, cujo artigo 4º lista a probidade, a responsabilidade na gestão pública, entre outros, como componentes fundamentais ao exercício da democracia. E nessa seara, a Lei da Ficha Limpa traz restrições ao direito a ser votado, que tem fundamentos associados à defesa de direitos humanos, tais como o direito à boa governança e o direito à democracia substancial. É por esta razão que a lei aplicável, neste caso, ao invés de violar direitos fundamentais, ela os protege. E, finalmente, no terceiro tópico, neste tempo que me resta, devo enfatizar a importância devo enfatizar que, neste caso concreto, o devido processo legal foi observado. O devido processo legal trata do tempo e do modo para a tomada de decisões judiciais aderentes à lei, com racionalidade, equilíbrio, contendo excessos, abusos, riscos de voluntarismo e precipitação de convicções subjetivas. A toda evidência, a exaltação feita pelo requerido quanto à excelência do comitê, a importância do direito internacional dos direitos humanos, a qualidade da decisão cautelar adotada, a força das relações internacionais sobre a ordem interna, não se dirigem ao Tribunal Superior Eleitoral. Devem dirigir-se ao órgão judicial capaz de reverter a causa de inelegibilidade, que, segundo o artigo 26C, é, no caso concreto, o terceiro grau de jurisdição. Encerrado o meu tempo, eu reitero, em nome do Ministério Público Eleitoral, a impugnação feita e as razões que fundamentaram os pareceres já exarados nos autos. Agradeço a Vossa Excelência. Obrigada, doutora Raquel. Concedo a palavra, como então já registrei, por 15 minutos, a doutora Maria Cláudia Pinheiro, que falará pelo impugnado Luiz Inácio Lula da Silva. Excelentíssima senhora ministra-presidente, senhor ministro relator, senhores ministros, nobre doutora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, ilustres advogados aqui presentes, meus colegas, que saúdo em nome do doutor Cristiano Zanin, profissional que, ao lado da doutora Valesca, obteve, pela primeira vez na história de nossa democracia, um provimento acautelatório do respeitabilíssimo e gravíssimo órgão que é a Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Senhora Presidente, eu inicio minha fala e muito pensei qual seria a maneira mais adequada de iniciar e pensei em um trecho que me parece muito significativo, que diz o seguinte, senhora Ministra-Presidente: democracia, liberdade e direitos humanos alcançaram um preciso significado para todas as pessoas ao redor do mundo. Nós jamais podemos permitir que no caminhar histórico nenhuma nação mude estes conceitos até que eles se tornem sinônimos de supressão. Essa fala aplica-se muito bem ao caso concreto, não apenas pelo seu conteúdo, mas porque ela proveio de uma mulher. E essa mulher é Eleanor Roosevelt, mãe da Declaração Internacional de Direitos Humanos, a página mais vigorosa da história recente e moderna da humanidade. Senhores ministros, colocando os fatos como eles se deram. Há 2 anos atrás, em julho de 2016, Luiz Inácio Lula da Silva formulou uma representação individual,
mediante o Comitê de Direitos Humanos da ONU. O que alegou Sua Excelência nessa representação individual? Que este específico processo criminal, que hoje estaria a gerar a sua suposta inelegibilidade, foi conduzido, teria sido conduzido, com graves ofensas a inúmeras garantias consagradas no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Esta representação é de julho de 2016, senhores ministros. E depois dessa petição inicial, o Estado brasileiro manifestou-se não por uma, mas por 3 vezes nos autos deste processo. E na primeira delas, o próprio Estado brasileiro, em uma representação, numa comunicação formal com as Nações Unidas, disse o seguinte: o Estado brasileiro reitera o seu compromisso com o sistema de direitos humanos das Nações Unidas e com este honorável Comitê de Direitos Humanos em particular. E diz: a comunicação de Luiz Inácio Lula da Silva contra o Brasil perante o Comitê é baseada no protocolo opcional ao Pacto sobre Direitos Civis promulgado pelo Brasil pelo Decreto 311 de junho de 2009. E mais adiante, o Brasil reconhece formalmente: qualquer cidadão pode encaminhar uma comunicação individual perante este comitê. Este é um importante direito para qualquer um dos Estados partes no pacto. Como consequência, os Estados devem providenciar uma resposta a qualquer comunicação. E é isso que o Brasil está a fazer na presente defesa. Então, o Estado brasileiro, já na sua primeira peça, em nenhum momento diz que não se vincula, que não se submete, que não reconhece a jurisdição desse comitê, ou que este comitê seria um órgão menor. Muito antes, pelo contrário, desde já reitera o seu compromisso e reforça a importância da democratização do acesso ao sistema internacional de proteção dos direitos humanos. E essa democratização se dá mediante abertura aos indivíduos do direito de petição. Não foi apenas uma, mas outras 2 peças defensivas apresentadas pelo Brasil, e em todas elas o Estado brasileiro reconhece que se submete não apenas ao pacto, como ao seu protocolo facultativo. Senhores ministros, seria irônico, para não dizer trágico, que fosse o Poder Judiciário, justamente a parte do Estado com a função precípua de concretizar e realizar os direitos humanos, aquele que viesse a desdizer aquilo que o próprio Estado brasileiro reconhece em suas declarações formais neste processo. Mais do que isso, senhores ministros, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que integra a Carta Internacional de Direitos, já previu a figura do Comitê de Direitos Humanos. Então, ao contrário do que muitos querem fazer crer, não foi o protocolo facultativo que previu o comitê. O comitê veio no corpo do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O comitê é uma parte integrante do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. E por que assim o é, presidente? Porque, do contrário, aquela declaração se converte numa promessa vã. Fica ao talante de cada Estado-parte resolver quando é que o seu comportamento viola e quando é que não viola um direito humano internacionalmente reconhecido. Sem o comitê, não há o pacto. O comitê é um órgão, é uma garantia institucional do próprio pacto. Quando o Brasil aderiu ao pacto, aderiu à soberania do comitê, justamente para que o cumprimento dos direitos humanos não seja um ato de governo. Os presidentes vêm e vão, um cumpre e outro não cumpre. Os compromissos do Brasil no plano internacional são compromissos de Estado e não de governo. E é exatamente por isso que compete ao comitê, como diz as próprias normas de direito internacional, dar a interpretação autêntica sobre aquilo que é e aquilo que não é uma violação às suas cláusulas, sob pena de um tribunal na Coreia do Norte dizer que está tudo bem aquilo que lá se pratica.
Não compete à justiça doméstica se sobrepor à jurisdição que o Brasil soberanamente optou quando aderiu ao ao Pacto Internacional de Direitos Civis, que já prevê o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Mas, caminhando um pouco, senhora ministra-presidente, então para que serve esse protocolo adicional tão citado? Este protocolo adicional apenas ampliou o rol de legitimados ativos a irem ao comitê. E disse que o cidadão também pode. Como dito, o próprio Estado brasileiro reconhece essa possibilidade. Na verdade, o Brasil assinou o protocolo adicional pelo seu presidente da República, mas não num ato de governo, num ato de Estado. E este compromisso feito pelo Estado foi ratificado pelo Congresso Nacional mediante o condomínio de vontades soberanas, e temos aí o Decreto-Lei 311. E 3 meses depois, senhora ministra-presidente, o Brasil depositou, junto à Organização das Nações Unidas, o protocolo adicional. Entrem no site da Organização das Nações Unidas e vejam lá se o Brasil é ou não é aderente ao protocolo facultativo. Porque o nosso texto constitucional, senhora ministra-presidente, não exige o decreto presidencial como elemento essencial à internacionalização do ato. Não está lá na Constituição. O nosso modelo é um modelo bifásico. E não por outro motivo, senhora ministra Raquel Dodge. Nas edições mais atualizadas de Francisco Rezec, ele diz que, muito embora o decreto presidencial seja uma praxis, ele não é necessário pela nossa Constituição no processo de internacionalização. E este entendimento não é apenas de Francisco Rezec. Citamos em nossa defesa dezenas e mais dezenas de internacionalistas e pedimos licença, senhor ministro Edson Fachin, para trazer um trecho muito elucidativo de Vossa Excelência, quando diz o seguinte: após a negociação e assinatura pelo Presidente da República, da aprovação pelo Congresso Nacional e de sua celebração definitiva no âmbito internacional, de um Tratado de Direitos Humanos, o Estado a ele se vincula e se compromete com o seu cumprimento. Não se ignora, senhora ministra-presidente, os 2 precedentes um pouco mais antigos da lavra do nobilíssimo decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello. Mas invocamos um precedente mais recente, que foi trazido pelo parecerista nobre Dr. André Ramos Tavares, e este precedente, muito mais atual, muito mais compatível com uma ordem doméstica aberta aos compromissos internacionais de direitos humanos, é a extradição 986. E nessa ocasião, o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: aplicabilidade imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais. Um posicionamento que revigora a jurisprudência mais alinhada à Constituição de 1988. Agora, ainda que assim não fosse, ainda que vamos discutir aqui se o ato de internalização está concluído ou não, para fins de saber se o comitê poderia aceitar uma representação individual, aqui eu também invoco a súmula que foi mencionada anteriormente a mim, 41 do Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Porque a legitimidade ativa de um cidadão para ir à ONU é matéria que só compete à ONU. Está lá no regulamento do comitê. O comitê não receberá nenhuma comunicação relativa a Estado parte do pacto que não seja parte do presente protocolo. Esta é uma condição de procedibilidade de uma representação perante a ONU. A quem compete aferir essa condição de procedibilidade, essa legitimidade ativa? A ONU. E a quem compete questionar essa legitimidade? Ao Estado defendente, perante a ONU. Mas o Brasil, como dito, em nenhum momento questionou. Muito antes, pelo contrário, reconheceu a legitimidade ativa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. De sorte que deslocar para cá o registro de candidatura, a validade de uma decisão da ONU, sob a alegação de que o autor daquele processo que desembocou na liminar era parte legítima, é flagrantemente uma violação ao enunciado 41 do Tribunal, que diz que não compete à Justiça Eleitoral rever o acerto ou desacerto das decisões que repercutem sobre inelegibilidade e que são transplantadas ao processo de registro de candidatura. Mas essa defesa não pode parar por aqui, e pede licença para ler um pequeno trecho da Procuradoria-Geral da República. Porque a Procuradoria-Geral da República sempre foi uma parceira
na defesa intransigente do pleno cumprimento dos tratados internacionais de direitos humanos e mais do dever, que é do Poder Judiciário, de dar plena densificação a todos os comandos derivados desses tratados. E aqui me refiro à manifestação da Procuradoria-Geral da República na DPF Anistia, em que ela diz que não pode o magistrado recusar cumprimento de uma norma incorporadora ao direito interno de um tratado, convenção, sem opor-lhe de maneira fundamentada vício de constitucionalidade, em grande resumo, ou o judiciário leva a sério os compromissos assumidos não pelo governo, mas pelo Estado brasileiro, ou, para não fazê-lo, deve declarar a inconstitucionalidade do decreto que internalizou o pacto. Vejo que meu tempo se encerra, senhora ministra-presidente, e gostaria aqui de dizer que uma liminar do Comitê de Direitos Humanos da ONU não é novidade. Talvez seja novidade no Brasil. E talvez por isso tanta história difundida e mal contada. Já houve uma liminar de uma eleição presidencial dirigida a um tribunal eleitoral. No caso do México, é o famosíssimo caso Castanheda. E uma decisão liminar do Comitê de Direitos Humanos da ONU chegou ao Instituto Federal Eleitoral do México. E em seu acórdão, o Instituto Eleitoral do México não hesitou, não apenas em cumprir, mas em reformar uma decisão anterior sua, forte na premissa de que este Instituto Eleitoral deverá tomar todas as ações condizentes ao cumprimento das medidas cautelares emitidas pela ONU, isto é, deixar por este momento sem efeitos o seu acórdão anterior, porque ele tem a obrigação de evitar uma possível transgressão aos direitos humanos. Eu termino também mencionando o relevantíssimo acórdão do Tribunal Supremo da Espanha, também a revelar a força absolutamente impositiva, necessária e obrigatória das decisões provenientes dos comitês treaty bodies que compõem, ao lado das cortes internacionais, o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Eu concluo, senhora ministra-presidente, confiando em que, neste momento, menos do que uma pessoa, menos do que uma candidatura, nomes, pessoas e candidaturas passam, inelegibilidades cessam. O que está aqui a decidir esta corte, pela primeira vez na sua história, é de que forma um Tribunal Superior brasileiro deve receber uma decisão da Organização das Nações Unidas que pede, que clama, respeite os direitos políticos do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, sob pena de perecimento do direito. Não acreditamos em voluntarismo. Essa decisão marcará a história do direito internacional brasileiro. Muito obrigada, senhora presidente. Obrigada, doutora Maria Cláudia. Passo a palavra agora ao doutor Luiz Fernando Casagrande Pereira. Também, doutor Luiz Fernando, com prazo de 15 minutos. Excelentíssima senhora ministra-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, excelentíssimo senhor ministro relator, Luiz Roberto Barroso, demais integrantes desta corte, doutora Raquel Dodge, advogados. Bem, eu começo por fazer uma observação ainda em relação ao procedimento. Esta ação, ministro Fachin, por muito tempo foi tratada como uma chicana, como se o ex-presidente Lula não tivesse nenhuma perspectiva de êxito e estivesse a esticar a corda no Tribunal Superior Eleitoral para postergar a já anunciada renúncia/substituição. Nós, logo depois da formalização de pedido de registro, procuramos o ministro relator, Luiz Roberto Barroso, e dissemos que da parte da defesa não haveria nenhum movimento que pudesse ser equiparável à chicana. E não houve, senhora presidente. Nós não pedimos produção de prova. Nós pedimos, em sentido contrário, que as provas que haviam sido requeridas pelos impugnantes fossem indeferidas. Nós não pedimos nenhuma diligência. E a única intimação que nos foi dirigida para juntar uma certidão, o ministro Barroso nos deu 3 dias. Nós juntamos no mesmo dia.
e nós apresentamos a defesa no prazo. No final do prazo, é verdade, mas eram 17 impugnações, ministro Tarcísio. Pelo Código Novo, artigo 139, poderíamos ter pedido a ampliação do prazo. Nós não pedimos, nós cumprimos rigorosamente no prazo. O que é que nós requeremos apenas? Apenas aquilo que foi dado no caso Alckmin. O MDB impugnou, Alckmin apresenta defesa e junta documentos. Ministro Tarcísio abre para outra parte. No nosso caso, não houve isso. Mas eu estou a invocar prejuízo dos impugnantes? Não. Só que a consequência concreta desse encurtamento do procedimento é uma só. Ou ganham os impugnantes ou não ganha ninguém. Porque a nossa vitória seria nula. Porque a qualquer momento o impugnante poderia dizer que não teve condições de se manifestar sobre a nossa defesa, sobre o fato impeditivo do direito do autor, e segundo a jurisprudência do TSE, do STJ e do Supremo, o julgamento teria que ser invalidado. É disso que me ressinto. Houve fair play da defesa, mas esse encurtamento é a crônica de uma morte anunciada, pois a nossa vitória está já antecipadamente eivada de nulidade, segundo a jurisprudência do próprio Tribunal Superior Eleitoral. É por isso, ministra, que eu reitero da tribuna, que ao final da sustentação seja o feito chamado à ordem e os impugnantes tenham, como tiveram no caso de Alckmin, o direito de se manifestar, para que eu possa ter a chance de ganhar num julgamento válido. Quero, num segundo momento, dizer que esta causa também foi considerada uma artimanha, para usar a expressão da capa da revista Veja, porque o presidente Lula estaria inelegível e mesmo inelegível viria o Tribunal Superior Eleitoral apenas, outra vez, para ganhar um tempo. Não é isso não. Se há inelegibilidade do ex-presidente, esta inelegibilidade é inquestionavelmente, meramente provisória. É disso que se trata. É uma inelegibilidade que pode ser suspensa a qualquer momento. A minha amiga, brilhante professora Marilda, diz que o presidente Lula quer escolher a hora de pedir a sua suspensão da inelegibilidade. É verdade, Marilda. O presidente Lula, só ele pode escolher a hora. E sabe qual foi a hora que o presidente Lula escolheu para pedir a suspensão da inelegibilidade dele? Em abril. Quando eu tive as primeiras impressões desse caso, eu conversei com o doutor Cristiano Zanin e com a doutora Valesca, e eles me disseram, nós requeremos lá no Comitê da ONU uma medida que garantiria a candidatura do ex-presidente Lula. Esta negativa veio em maio, mas em julho esse pedido foi reiterado. Até lá eu não precisava suspender a inelegibilidade, pois a data do pedido do registro é dia 15 de agosto, ministra Rosa. Eu esperei a decisão do Comitê da ONU, mas antes de esperar, junto com a doutora Maria Cláudia, nós sindicamos a eficácia que essa decisão teria aqui. E sentamos com os internacionalistas que depois nos deram os pareceres que estão aí. André Ramos Tavares, Marcelo Peregrino, Orides Mesaroba, e todos eles nos disseram, sem nenhuma dúvida, esta decisão do comitê, se vier, fará as vezes do artigo 26C. E aí, o que é que nós, advogados da defesa, deveríamos fazer? Deveríamos cogitar o descumprimento da decisão do comitê, em razão, por exemplo, da ausência do decreto presidencial? Ou deveríamos apostar que essa decisão do comitê viesse antes do registro ou durante o processo de registro, como autoriza o artigo 11, parágrafo 10 da lei eleitoral? Nós apostamos na decisão do comitê, como qualquer advogado faria em nosso caso. Com a decisão do comitê, doutora Marilda, nós não temos interesse de agir, necessidade mais adequação, utilidade mais adequação. Não é útil para a defesa uma liminar do 26C no STJ ou uma liminar do 26C no STF. Foi por isso que o presidente Lula, sim, escolheu como técnica de defesa esperar a decisão do comitê, e se ela fosse negativa, nós iríamos ao STJ, iríamos ao STF, buscar a liminar do 26C, que não foi requerida, nem no STJ e nem no STF, e pode ser requerida
se eventualmente a decisão aqui for de acolhimento das impugnações, a qualquer momento. Por isso, me parece que é ofensivo com a defesa dizer que não passou de uma artimanha. Estamos aqui a discutir, a doutora Raquel Dodge apresenta um fundamento contra o cumprimento pelo TSE da decisão do Comitê da ONU. Há razões de lado a lado. Dizer que controverter essa decisão do Comitê da ONU era uma artimanha da defesa do ex-presidente Lula é desprezar o papel que o Comitê tem no sistema internacional de proteção aos direitos humanos. Pois bem, mas pode ser, é verdade, que o tribunal rejeite a decisão do Comitê e portanto, defira as impugnações e rejeite a candidatura de Lula. É evidente, eu sou um otimista, ministro Fachin, mas dizia Paulo Franks que o otimista é um mal informado. Pode ser que seja falta de informação, mas eu acredito nessa possibilidade e acreditei até hoje. E se ela não acontecer? Se ela não acontecer, eu vou me valer do sistema de registro de candidatura no Brasil. Tem gente que não gosta, mas como é que ele funciona? Ele funciona diferentemente de outros países, como está na peça, Alemanha, França, Equador, Argentina, Portugal. Lá, os registros são deferidos até o momento do início da campanha. E depois a campanha começa só com aqueles que estão com o registro deferido. A França, aliás, defere o registro de forma automática se ultrapassado o prazo limite. Aqui no Brasil nós não temos isso. O pedido de registro só é pedido no primeiro dia da campanha eleitoral. Eis o drama. E como ele é pedido no primeiro dia da campanha eleitoral, o sistema concebe um dispositivo, que é o artigo 16A da lei eleitoral, que diz o seguinte: enquanto o pedido de registro estiver sub júdice, o candidato tem todas as prerrogativas do candidato com o registro deferido, inclusive, ministro Barroso, o horário eleitoral gratuito, inclusive estar na urna eletrônica. Esse dispositivo foi lido na sessão de terça-feira aqui no Tribunal Superior Eleitoral. E, portanto, nós temos, ainda com o registro sub júdice, todas as prerrogativas do candidato para tentar a liminar do artigo 26C de suspensão da inelegibilidade. Mas vocês vão tentar depois do pedido de registro? Ora, isso quem nos garante é o artigo 11, parágrafo 10º da lei eleitoral, que diz que as alterações supervenientes à data do registro devem sim ser consideradas para fins de deferimento eventualmente. Esse tema é recorrente aqui no Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral tem 70 decisões, todas no mesmo sentido. Se alguém, inicialmente inelegível, obtém uma decisão de reversão da inelegibilidade, esta decisão deve ser acolhida para fins de deferimento do registro. Aliás, há um precedente aqui do Tribunal Superior Eleitoral que expressa bem no que é que a candidatura de Lula apostou. O precedente diz o seguinte: desprezar as alterações supervenientes viola a soberania democrática, disse à unanimidade o Tribunal Superior Eleitoral. Mas o que é que se está cogitando hoje aqui? Se está cogitando hoje aqui que o presidente Lula seja arrancado da disputa e se eventualmente ele conseguir uma liminar no STJ ou se conseguir uma liminar no Supremo Tribunal Federal, ele já esteja irremediavelmente fora da disputa. Pode ser, mas será pela primeira vez. Na eleição de 2016, presidente Rosa Weber, ministra, 145 prefeitos elegeram-se com o registro indeferido. Depois da eleição e antes da diplomação, foram à justiça e conseguiram a reversão do indeferimento. Muitos deles estavam condenados em segunda instância, tanto quanto o presidente Lula. Tiveram o direito de disputar, tiveram o direito de serem diplomados, tomaram posse e exercem o mandato. É este direito que se quer negar ao presidente Lula. Diz a professora Marilda, que articulou uma tese muito interessante, porque disse no início da sustentação, os precedentes não são bons. Não, não são bons. Os precedentes são esses. São aproximadamente 1.500 casos no Brasil, ministro Tarcísio, de candidatos que se elegeram com o registro indeferido e reverteram depois da eleição.
todos eles estão a exercer ou exercer o mandato. A tese da professora Marilda é que este impedimento constitucional, que pode existir, mas até hoje não foi referendado por decisão nenhuma, colocaria o presidente Lula numa condição especial, que ele não pudesse se valer do sistema de registro de candidatura no Brasil, do artigo 16A, do artigo 26C e do parágrafo 10º do artigo 11. A tese é inteligente, precisamente porque sabe a professora Marilda que a aplicação dos precedentes sem casuísmo leva o presidente da República, o ex-presidente da República, a disputar a eleição. Alguém pode dizer, aqueles casos eram diferentes, como já disseram, não era a candidatura a presidente da República, mas o tribunal tem 2 precedentes de candidatos à presidência da República. O caso de Rui Pimenta e caso de Ana Maria, os 2 em 2006. Os 2 tiveram o registro indeferido aqui no Tribunal Superior Eleitoral. O da Ana Maria, em embargos de declaração, o indeferimento foi revertido. Enquanto isso, o ministro César Peluso, numa decisão expressa, professora Marilda, disse: a candidata fica no horário eleitoral com todas as prerrogativas de candidata, porque o registro ainda está sub júdice. E citou um dispositivo da resolução de 2005, que é o predecessor do 16A, com a mesma lógica fundante. Garantiram a esta candidata a perspectiva de reverter e a reverteu. O Rui Pimenta, candidato em 2006, perdeu aqui, perdeu nos embargos e foi ao Supremo Tribunal Federal. E o Tribunal Superior Eleitoral sabe o que é que fez com Rui Pimenta? Manteve Rui Pimenta no horário eleitoral gratuito. E ele perdeu no Supremo, perdeu depois da eleição, mas ele foi para a urna eletrônica, porque garantiram a aplicação do 16A. Portanto, o que o presidente Lula quer não é nada mais do que deram a 1.500 de 2010 para cá. Mas também não pode ser nada menos do que deram para esses 1.500. E arrancar o ex-presidente da disputa, retirando a perspectiva que ele tenha, mantido na disputa, de buscar as liminares do artigo 26C no STJ ou no STF, se vossas excelências não aceitarem a força vinculante do comitê, com todo perdão, mas é uma decisão prêt-à-porter, fora do script, fora dos precedentes que essa corte formou em todos os outros casos. E é por isso que, mal informado ou não, eu sigo otimista, não quem sabe a decisão de vossas excelências apenas, mas também em relação à manutenção das regras do jogo, que a ministra Rosa, quando indeferiu aquela impugnação do MBL contra o presidente Lula, ressaltou: valem as regras, valem os ritos, o direito tem seu tempo, e o tempo do presidente Lula não é mais do que nenhum tempo que se deu a ninguém, mas não pode ser menos, porque senão esta decisão ficará carimbada com o rótulo de um casuísmo que alimenta uma narrativa que não é minha, mas que ganha grande espaço na imprensa nacional e internacional. Que os precedentes sejam respeitados. Obrigado pela atenção de vossas excelências. Obrigada, doutor Luiz Fernando Casagrande Pereira. Ministro Luiz Roberto, a palavra com Vossa Excelência. Senhora Presidente, senhores ministros, cumprimento em primeiro lugar todos os advogados que estiveram na tribuna, empenhando com maestria o seu papel e apresentando os melhores argumentos disponíveis em favor de cada tese. Presidente, eu jamais previ ou desejei que, se dependesse de mim, teria evitado que o destino nos trouxesse até aqui. Mas a história tem os seus desígnios e, nos momentos cruciais, cabe a cada um cumprir o seu papel da melhor maneira que é capaz. Homens públicos não se movem por vontade
ou por sentimentos pessoais. Do Bhagavad Gita a Immanuel Kant, a ética, a vida boa, consiste em cumprir bem o próprio dever. E eu aqui estou para cumprir o meu. Não tenho qualquer interesse ou preferência nessa vida que não seja o bem do Brasil. Nem pessoais, nem políticos, nem ideológicos. Minha única preocupação é a defesa das instituições, isto é, da Constituição e da democracia, para que elas sirvam da melhor forma possível à nação brasileira. Nesse momento complexo e polarizado da vida nacional, eu sou absolutamente convencido de que a melhor alternativa para o bem do Brasil é que a Justiça Eleitoral esclareça com celeridade, transparência e colegiadamente qual será o quadro definitivo dos candidatos à presidência da República, antes do começo do horário eleitoral gratuito. Como é notório, esta é uma etapa importante, quando não decisiva, da campanha eleitoral. Foi por essa razão que, respeitando todos os prazos obrigatórios legais, eu estou trazendo esse processo para julgamento. Os fatos são notórios. Todos os argumentos dos impugnantes e do impugnado estão postos e são de conhecimento geral. Não há qualquer razão para o Tribunal Superior Eleitoral contribuir para a indefinição e para a insegurança jurídica e política no país. Eu destaco aqui, porque considero um juízo sem favor, que o impugnado e os seus advogados, utilizando todos os limites do prazo, como de seu direito, atuou com seriedade, extraordinária competência e fair play. E registro também, por fim, que a presidente, querida amiga e extraordinária magistrada, a ministra Rosa Weber, com a grandeza que a caracteriza, convocou essa sessão extraordinária a meu pedido, acatando a posição do relator do caso. É que, do contrário, em vez de julgar o registro de candidatura, eu teria que decidir, sozinho, monocraticamente, o pedido de tutela de evidência. E, portanto, caberia a mim, individualmente, sem a colegialidade, tomar uma decisão dessa repercussão e dessa relevância. De modo que trazer esse julgamento para plenário e julgar o registro de candidatura foi uma decisão a favor da defesa, para permitir a apresentação de sua contestação, de suas razões, possibilitar a sustentação oral, receber uma decisão colegiada em sessão pública, em lugar de uma decisão que eu teria que tomar sozinho no meu gabinete, com a responsabilidade pessoal de decidir se poderia ou não o candidato participar do horário eleitoral. Portanto, não houve, como pretendo demonstrar, nem atropelo, nem tratamento desigual. Em primeiro lugar, porque o tribunal decidiu todos os pedidos de registro de candidatura até hoje, salvo um que teve o problema, uma fatalidade, uma coincidência de substituição do ministro na semana, esta mesma, quando ingressou no tribunal para a honra e alegria de todos nós, o ministro
Og Fernandes. Portanto, queria deixar claro que o que o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo é procurar assegurar os direitos do impugnado e os direitos da sociedade brasileira de terem uma eleição presidencial com os candidatos devidamente definidos e não gerar, podendo evitar, uma situação em que, a meio do caminho, talvez se pudesse ter que fazer uma substituição. De modo que esta é, presidente, a primeira e importante observação que me pareceu própria de fazer. Conforme relatado, nós estamos aqui tratando do requerimento do registro de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo de presidente da República nas eleições de 2018. Antes de enfrentar os argumentos dos impugnantes e do impugnado, eu gostaria de fazer algumas considerações prévias e um pouco estabelecer as premissas do raciocínio que me conduz nesta decisão. Nos Estados democráticos de direito, o direito é criado pela política, mediante a promulgação da Constituição e a elaboração das leis. O poder constituinte que elabora a Constituição é a expressão mais plena do poder político. Pela edição da Constituição, o poder político se transforma em poder jurídico e a soberania popular se transforma em supremacia da Constituição. Por esta razão, a Constituição é um documento que paira acima dos demais atos normativos. A partir daí, a partir da promulgação da Constituição, a política continua a criar o direito pela via da legislação. Portanto, é a política que cria o direito, pela via da Constituição ou pela via da legislação. Porém, para dar equilíbrio a este arranjo institucional em que a política cria o direito, após havê-lo criado, ela se submete a ele. Esta é a premissa essencial de um Estado constitucional e democrático. Assim sendo, apesar das complexidades da conjuntura atual, considerando-se que a Constituição, como vou demonstrar, e a lei impõem uma solução inequívoca para este caso, a meu ver, não há dúvida de qual seja a coisa certa a se fazer. Começo a minha discussão porque nós estamos aqui tratando da aplicação da chamada lei da ficha limpa. E, portanto, gostaria de começar demonstrando a sua constitucionalidade e a sua legitimidade democrática. Esta foi uma lei editada em 4 de junho de 2010, Lei Complementar número 135, que alterou a Lei das Inelegibilidades e nela introduziu algumas inovações muito importantes. Entre outras, previu novas causas de inelegibilidade, aumentou o rol de crimes comuns que geravam a inelegibilidade e dispensou a exigência do trânsito em julgado das decisões judiciais para que a inelegibilidade se caracterizasse, bastando, de acordo com a nova lei, apenas a decisão de um órgão colegiado. A lei da ficha limpa não foi um golpe e não foi uma decisão de gabinetes. A lei da ficha limpa foi, em verdade, fruto de uma grande mobilização popular em torno do aumento da moralidade e da probidade na política.
foi o início de um processo profundo e emocionante na sociedade brasileira, de demanda por integridade, de demanda por idealismo, de demanda por patriotismo. Mais de 1,5 milhão de assinaturas foram colhidas para que se pudesse apresentar o projeto de iniciativa popular ao Congresso Nacional. Além disso, a lei foi aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal por expressiva votação e foi sancionada com loas pelo presidente da República. A lei da ficha limpa, portanto, que é esta que nós estamos discutindo aqui, ela desfruta de um elevado grau de legitimidade democrática, de manifestação genuína do sentimento e da vontade do povo brasileiro. A sua constitucionalidade, todavia, foi questionada perante o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma ação, inclusive e sobretudo no capítulo que previa que a inelegibilidade surgiria após a decisão de um órgão colegiado. E o Supremo afirmou que a lei da ficha limpa é compatível com a Constituição e que realiza a exigência constitucional prevista no artigo 14, parágrafo 9º, de probidade, de moralidade, de vida pregressa, prevista no texto constitucional. De modo que, uma vez proferida a decisão por órgão colegiado, assim assentou o Supremo Tribunal Federal, afasta-se a razoável expectativa de um indivíduo concorrer a cargo público eletivo quando preenchidos os tipos, as circunstâncias definidas na lei. Portanto, nós estamos falando de uma lei de ampla legitimidade democrática e nós estamos falando de uma lei cuja constitucionalidade foi reiterada e afirmada e reiterada pelo Supremo Tribunal Federal. Um outro ponto que considero muito importante de salientar aqui é que a Justiça Eleitoral não passa em julgamento, seja para reiterar, seja para divergir, a decisão penal condenatória proferida por outras instâncias. E, portanto, nós não estamos aqui decidindo em nenhum grau sobre a culpabilidade ou a não culpabilidade do ex-presidente da República e muito menos estamos julgando o seu legado político. Não cabe à Justiça Eleitoral formular juízos sobre o acerto ou desacerto da decisão. Quem poderá fazer isso ainda é o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça, caso venham a prover, em algum momento, os recursos lá interpostos. Portanto, considero muito importante deixar claro que o presidente não está sendo julgado de novo. O presidente vai ter os seus recursos no processo criminal apreciados pelos órgãos competentes da Justiça brasileira, que não são a Justiça da Justiça Eleitoral e menos ainda o Tribunal Superior Eleitoral. Há uma súmula que é uma consolidação de jurisprudência pacífica do tribunal que diz com todas as letras: não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade. Feitos, presidente, esses esclarecimentos que considerei muito importantes, e é a própria política que delibera submeter-se ao direito, que a lei da ficha limpa tem forte legitimidade democrática e a sua constitucionalidade foi afirmada pelo Supremo, e de que nós aqui não estamos rejulgando o presidente
da República, eu passo ao tema específico das impugnações e notícias de inelegibilidade que foram apresentadas. Nos termos do relatório, foram apresentadas diversas impugnações e notícias de inelegibilidade, as quais devem ser julgadas juntamente com o pedido de registro do candidato em uma só decisão. Começo, presidente, pelas preliminares. De início, eu não conheço das ações de impugnação de mandato eletivo de números 305.093 e 305.094, ambas apresentadas pela Associação dos Advogados e Estagiários do Estado do Rio de Janeiro, por ausência de legitimidade ativa e inadequação da via eleita, conforme sustentado na defesa do candidato impugnado. Em relação às impugnações, eu afasto a alegação de ilegitimidade ativa de Pedro Geraldo Cancian Lago Marcino Gomes, candidato a deputado federal, para apresentar impugnação, portanto, ele tem legitimidade, e deixo de acolher a tese deduzida pela Procuradoria-Geral Eleitoral no sentido de que o direito de impugnação pressupõe que o impugnante pertença à circunscrição eleitoral do impugnado. Não é assim que interpreto o artigo 3º da Lei Complementar número 64 e, portanto, não acolhi esta impugnação. Entendo, porém, que tem razão a Procuradoria-Geral Eleitoral ao exigir que o impugnante tenha solicitado o seu registro de candidatura. Como resultado dessa compreensão, recebo como notícias de inelegibilidade a impugnação 304.846, apresentada por Marco Aurélio Pasqualin, ante a ausência de comprovação de sua condição de candidato, e a impugnação apresentada pelo cidadão Hernani Copper. Ademais, conheço das impugnações. Na verdade, presidente, eu vou deixar para listar o que eu estou conhecendo e não conhecendo quando eu fizer o dispositivo para abreviar o voto. Eu acho que faz mais sentido. E todos têm o voto escrito, e eu passo, então, agora à justificativa do julgamento antecipado do mérito. Conforme consta do relatório, todas as impugnações e notícias de inelegibilidade apresentadas tratam de uma mesma questão, sabida e ressabida, que incide sobre o candidato requerente a causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha E, itens 1 e 6 da Lei da Ficha Limpa, que prevê que o indivíduo condenado criminalmente por órgão colegiado por delitos contra a administração pública ou por lavagem de dinheiro torna-se ipso legis inelegível. Além do fato da condenação ser notória, a prova é farta e, portanto, foram juntas numerosas certidões demonstrando a condenação por órgão colegiado. Embora diversos dos impugnantes, não o impugnado, diga-se de passagem e foi ressaltado da tribuna, embora diversos impugnantes tenham protestado pela produção de provas documentais e testemunhais, eu entendo que essas providências são desnecessárias e, por essa razão, eu as indefiro. A incidência da inelegibilidade de que se está aqui tratando é matéria eminentemente de direito e que, portanto, independe de prova documental, testemunhal, pericial ou o que seja. O que se tem de aferir são os efeitos jurídicos de uma condenação criminal por órgão colegiado. Portanto, considerando o princípio da celeridade que tradicionalmente pauta a atuação da justiça eleitoral, não há qualquer necessidade de dilação probatória e eu cito no meu voto um conjunto de precedentes. Ademais, tampouco há razão para abrir prazo para a apresentação das alegações finais, uma vez que,
não havendo provas a serem produzidas, o que justificaria uma nova manifestação das partes? E 2, os documentos apresentados pelo requerente em sua contestação, notadamente a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU, além de se referirem a fatos amplamente noticiados e debatidos pela mídia, não são capazes, como pretendo demonstrar, de alterar a solução jurídica do caso, de modo que não há qualquer prejuízo para qualquer das partes na produção de um julgamento antecipado que se impunha, eu penso, para que o Tribunal Superior Eleitoral assegure a segurança jurídica das eleições. Há precedente antigo e precedente recente dizendo exatamente isso, que não havendo necessidade de produção de provas, a apresentação de alegações finais é facultativa e compete ao relator decidir se abre ou não este prazo. Como eu disse ao início que considerava que terminar as deliberações sobre o registro de candidatura antes do horário eleitoral gratuito era importante para assegurar a rigidez das eleições e como me senti suficientemente informado sobre todos os argumentos postos, não vi razão para abrir prazo para as alegações finais. E aí cito no meu voto um precedente antigo da relatoria do eminente e saudoso ministro Maurício Correia, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, e um precedente mais recente do igualmente eminente ex-ministro e jurista de escola, Henrique Neves. Quanto à questão do interesse dos impugnantes, não apenas ouvi da tribuna a renúncia, como acho que se algum impugnante tivesse essa queixa, caberia ao impugnante formulá-la e não a ninguém mais. Mas acho que numa matéria em que as questões são estritamente de direitos e amplamente conhecidas da sociedade brasileira, e entendendo as circunstâncias da advocacia do impugnado, acho, no entanto, que elas não correspondem à melhor interpretação do direito, tal como eu vejo nesse caso. Portanto, a procrastinação aqui não servia nem ao processo, nem à segurança jurídica que acho que cabe a nós zelar. E por essa razão, presidente, eu passo à discussão do mérito propriamente dito. E aqui, segundo alegam os impugnantes, e eu já repeti outras vezes neste voto, o candidato requerente foi condenado criminalmente pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos da apelação criminal número tal, pelos crimes de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro. A lei da ficha limpa, cujo teor, na parte aqui relevante, igualmente já li, claramente prevê serem inelegíveis os que tenham sido condenados por órgão colegiado. De modo que a operação a ser realizada por esse tribunal de aplicação da lei é muito singela. Basta tomar o fato condenação por órgão colegiado, condenação criminal por órgão colegiado, subsumi-la à lei que diz que este caso torna o candidato inelegível e pronunciar a inelegibilidade. Não há nenhuma margem aqui para que o Tribunal Superior Eleitoral faça qualquer outra valoração que não a de verificar que houve uma condenação por órgão colegiado e que esta condenação importa necessariamente na inelegibilidade do candidato. A legislação específica, a lei da ficha limpa, prevê mecanismos pelos quais esta inelegibilidade possa ser suspensa. Mas ela não é de competência do Tribunal Superior Eleitoral. Para afastar a inelegibilidade prevista na lei da ficha limpa,
seria necessário, nos termos do artigo 26 da Lei Complementar número 64, que o órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra a decisão condenatória do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que o órgão para o qual caiba recurso dessa decisão venha, ele sim, a conceder, a conferir efeito suspensivo ao recurso e, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade. No entanto, embora essa providência tenha sido requerida pelo impugnado por ocasião da interposição dos seus recursos especial e extraordinário, não houve, até o presente momento, a suspensão liminar prevista no artigo 26C. De modo que, até aqui, nós estamos diante de uma operação muito singela de aplicação de uma lei inequivocamente clara que consagra inelegibilidade de alguém que tenha sido condenado por crime contra a administração ou por lavagem de dinheiro por órgão colegiado. E seria tudo mais simples. Existe